aí, gente, boa tarde. Obrigado pela presença. Como eu disse antes, não é massiva, mas é de alta qualidade, então compensaremos o número pela qualidade do debate. Então, obrigado pela presença. Esse é um evento meu nome é Paulo Fontes, quem me conhece, sou professor aqui do CPDOC, coordeno o Laboratório de Estudos do Trabalho e Movimentos Sociais, que é um dos laboratórios de pesquisa aqui da casa, que faz eventos periodicamente, faz evento com outros laboratórios também do CPDOC. Nesse caso, a gente está fazendo um evento conjunto com o Laboratório de Estudos dos Esportes. O professor Bernardo Duarte não pôde estar presente, nos escreveu, enfim, justificando a ausência, mas enfim, é uma atividade em conjunto com esse laboratório. Tem o time aqui que faz parte também do LESP, né, que vocês chamam, e a gente está fazendo essa atividade em conjunto, então é um prazer receber aqui a Diana Mendes Machado da Silva, que lançou esse ano, né, esse livro, Futebol de Várzea em São Paulo, Associação Atlética em Anguera, 1928-1940. Tive o prazer de acompanhar esse trabalho um pouco quase no seu nascedouro, de trocar ideias com a Diana, de poder conversar bastante sobre a pesquisa dela, que é um tema que eu tenho interesse particular, então a gente conversou muito e é uma enorme satisfação poder trazê-la agora aqui no CPDOC, não só com o trabalho pronto, mas já em livro, publicado, um livro que está fazendo sucesso aí de crítica, e espero que cada vez mais de público, e quem esteja aqui colabore para esse sucesso de público se ampliar. Tá, a Diana é atualmente doutoranda em História Social pela USP e bolsista da Biblioteca Nacional. Ela está desenvolvendo um projeto, ela pode falar aí depois com mais calma, sobre cultura visual e esporte, futebol, as fotografias de figuras como Marcos Carneiro de Mendonça, Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Ela está pegando a primeira metade do século XX no trabalho atual dela. E a gente vai ter os comentários do Rafael Rajão Ribeiro, que é nosso doutorando aqui no CPDOC, que também pesquisa futebol de várzea em Belo Horizonte. Então hoje a gente vai ter uma discussão profissional sobre futebol de várzea. Então é isso, o jeito como a gente funciona aqui. A Diana vai ter uma meia hora por aí para fazer a apresentação dela, o Rafael tem 15 minutos e a gente abre na sequência para perguntas, a Diana responde, enfim, vamos vendo. Como somos poucos, na verdade, uma das características aqui é uma certa informalidade, então a gente certamente vai ter uma boa discussão. Muito obrigado, Diana, por ter aceito o nosso convite, obrigado ao Rafael também por ter vindo. É isso aí. Boa tarde. Não se preocupe, pessoal. Eu queria começar fazendo um agradecimento ao Laboratório Lente, ao LESP, nas figuras do professor Paulo Fontes e Bernardo de Holanda, pelo convite, pela oportunidade, e ao Rafael pela disponibilidade para fazer essa discussão. Eu tenho sentido uma ótima oportunidade de fazer as discussões sobre o livro e o futebol de várzea num momento em que em São Paulo essa discussão tem aflorado por uma série de razões, algumas delas relacionadas à questão da várzea como espaço do futebol. Então a gente tem vivido em São Paulo a questão da discussão muito forte em relação ao Campo de Marte, aos campos que tem lá e ao que fazer em relação aos clubes e à apropriação do espaço. Essa questão tem sido muito importante, e tem uma outra dimensão que é a questão dos rios de São Paulo. Então, por exemplo, tem tido pelo SESC uma exposição itinerante chamada Os Rios Descobertos, que é uma forma de se voltar para o espaço, para a dimensão física de uma cidade que escondeu os seus rios embaixo do asfalto. Então a várzea nessas duas dimensões tem sido repensada politicamente, e a coincidência é que no momento em que sai a publicação da minha dissertação de mestrado, que pensou a questão da apropriação para o tempo livre, digamos assim, né?
Então, eu vou falar um pouquinho da minha pesquisa, tentando pensar aqui essa construção do objeto, porque eu estudei uma associação atlética amadora de imigrantes italianos de segunda geração, ou seja, que eram filhos ou netos dos chamados italianos ou peninsulares, porque eles não se viam como italianos do ponto de vista da nação, mas como oriundos de regiões e de certas culturas da Península Itálica, pensando aí a forma como eles se apropriaram do espaço da cidade. Essa associação se chama Associação Atlética Anhanguera, que ainda está lá, ainda está à beira do Rio Tietê. Ela é completamente resistente e afirmativa, porque eles conseguiram ali uma série de arranjos, de truques, digamos assim, para se manter por lá. Aí houve uma coincidência, uma formidável coincidência, que foi o fato de uma pessoa que frequentava o clube em razão do futebol e do samba, que essa também é uma aproximação muito forte dessas associações populares. Essa pessoa avisou o meu orientador, o Zé Geraldo Mitty de Moraes, que a várzea estava viva, que os clubes de várzea, na primeira várzea, digamos assim, ainda estavam vivos. E aí eu fui conhecer o que era esse clube e, ao contrário do que acontece com muitos clubes profissionais e oficiais, digamos assim, aquela associação tinha muita disponibilidade em contar a sua história, em partilhar sua documentação, partilhar sua memória, de modo que na primeira vez que eu fui conversar com as pessoas, eles tinham uma caixa com as atas do clube, de fundação do clube, fotografias e documentos diversos, eles colocaram no meu colo, assim, divirta-se. E aí era de uma riqueza enorme essa documentação, porque dava conta desses primeiros momentos do futebol na cidade. E foi por aí que eu fui começando a construir a ideia desse futebol amador a partir de um clube nascido na várzea. Bom, isso me chamou muita atenção. Por que a associação por que era tão forte a associação? Porque é tão forte em São Paulo ainda hoje a associação entre futebol amador e futebol de várzea. Quer dizer, tem uma afirmação espacial muito forte. E ela me chamou muita atenção, né? Quer dizer, você traduz uma modalidade de viver o futebol, uma forma de viver o futebol, uma modalidade, a partir de um espaço físico. Que, como eu comentei, São Paulo é uma cidade de rios, que estão escondidos embaixo do asfalto, foram organizados ali em um certo momento da cidade para serem escondidos, para serem controlados, para serem retificados, né? E ainda assim, a gente, ainda hoje, sei lá, quase 100 anos depois, a gente tem essa associação da prática esportiva com um espaço de vazão do rio que foi perdido, digamos assim, pensando sobretudo no Tietê, que é o principal rio da cidade, né, que sabe o estado. Então, o rio ele era cheio de meandros, ele tinha uma vida própria e ele foi retificado. E esse espaço, digamos, como espaço livre, ele foi perdido. Ainda assim a gente afirma futebol de várzea, embora a várzea não exista mais como essa dimensão física livre. Isso de fato chama atenção, né? E eu quis percorrer essa história a partir da trajetória da Associação Atlética Anhanguera. E eu fui atrás, então, desse primeiro momento da associação, que em verdade, nascida em 28, não era a primeira associação de imigrantes, não era a primeira associação na várzea da Barra Funda, que era o bairro onde eles se instalaram, porém ela tinha uma característica muito interessante, porque ela perdurou, ao contrário de várias outras que foram morrendo. Ela perdurou, e mais, né, ela perdurou, essas coisas estão relacionadas, ela perdurou porque ela era uma associação de imigrantes já estabelecidos, já sedimentados na cidade, não era mais a primeira geração. E o que acontece quando você vai atrás da história do bairro para entender um pouco aquelas relações, né? A Barra Funda, ela tem uma característica muito interessante. Ele é um bairro
que à época ele era um caldo cultural impressionante, como aliás toda São Paulo, mas como o espaço era estreito, porque o que acontecia? A Barra Funda você tinha o rio, você tinha estrada de ferro, Largo da Banana, que era o reduto da comunidade negra, da população negra, ex-escrava, e você tinha já como se fosse uma colina, que é onde ia dar nos Campos Elíseos, Higienópolis e Paulista, vai dar no Espigão. Então você tinha um bairro concentrado, digamos assim, um bairro que concentrava a comunidade imigrante, que vários deles paravam ali por conta da estrada de ferro, em lugar de ir para o interior, para o oeste, já sabendo do que esperaria na questão das fazendas, etc., eles ficavam por ali, na hospedaria dos imigrantes. Você tinha a comunidade, a população negra, ex-escrava, já de bastante urbana, também ali, porque trabalharam em várias casas de cafeicultores, se instalaram ali, e você também tinha as tradicionais famílias de cafeicultores. Então você tinha no mesmo bairro, por exemplo, morando a família Prado, por exemplo, morando Santos Dumont, uma emergente classe média imigrante e a população negra que ia sendo expulsa para o outro lado do rio. Então era isso que estava lá na Barra Funda. Como que essas pessoas se relacionavam? A chamada Barra Funda de baixo, que era a Barra Funda colada no rio, era mais pobre. Isso tem muito a ver com o trabalho do Paulo e toda a discussão que ele me apresentou, na verdade. Essa população, ela estava ali tentando se estabelecer na cidade e se organizando para uma série de situações. Para o trabalho, para a manutenção da vida, né, como habitação, alimentação, socorro mútuo. Então eles se organizavam através de associações para essa vida, digamos, das primeiras necessidades, mas não só para essas necessidades, eles também se organizaram para o lazer, para o entretenimento, politicamente. Então havia um modelo de associativismo relacionado a toda uma série de reivindicações políticas, e também, eu também descobri isso muito forte, que também você tinha um modelo de associativismo não só ligado aos anarquistas e aos primeiros sindicalistas, mas também as formas de organização da igreja naqueles bairros. Então você tinha, por um lado, formas de organização da vida pelo associativismo anarquista, operário, paroquial, e também esses modelos que serviram para essa primeira sedimentação no bairro serviram para as pessoas se organizarem para o lazer e o entretenimento. Então, para o futebol, para a dança, para o teatro, para o cinema. Se a gente pensa que essa Barra Funda ligada ao rio, pela várzea, era considerado subúrbio, a gente entende, né, como que a cidade se relacionava com essa parte e o serviço não chegava até lá, de modo que você tinha essas associações se organizando para lidar ali com a sua vida cotidiana. Então, o que eu fui percebendo? Que esse associativismo, digamos assim, para essa vida naquela região, naquele subúrbio, e ligada a uma série a princípio, né, faltas, acabou sendo um modelo, acabou sendo uma forma de organização para viver o futebol. Isso também me chamou a atenção, porque o que a gente tinha como modelo? Como se diz, como se narra? A gente tem um modelo do futebol association, trazido em São Paulo pelo Charles Miller, com uma bola, um conjunto de regras. Essa narrativa principal, quer dizer, vindo com uma pessoa, um grupo e difundido entre os demais que se apropriam. A minha sensação com a pesquisa e com outras leituras, claro, de outros trabalhos, várias pessoas que já tinham se debruçado sobre isso,
trabalhos super importantes, é que essa forma de apropriação do futebol, ela se deu concomitantemente e de várias maneiras. Né? Eu estava até numa mesa na Biblioteca Nacional em que se discutia não sobre futebol, mas sobre a apropriação do violão por vários setores da sociedade no início do século XX. E aí uma questão apareceu, mas como que ele saiu, né, de ser um instrumento da elite e chegou aos populares? Aí a pesquisadora, ela falou, olha, não sei se ele saiu de um lugar e foi para o outro. Havia vários tipos de apropriação. A questão é que não há narrativa sobre essas outras formas de se apropriar do instrumento. Né? E quando a gente tem a coisa da narrativa nacional, essas coisas acabam se enquadrando para ter uma coisa mais unívoca. Mas essas apropriações aconteceram simultaneamente de várias formas. Então, o que eu vou percebendo ali no Anhanguera? Que a apropriação que foi feita por aqueles imigrantes de segunda geração foram, junto com outras associações, foram dando uma conformação para o futebol vivido entre, o que a gente pode dizer ali, entre os populares daqueles bairros. Tinha uma apropriação um pouco diferente. Então, uma das coisas também que me chamou a atenção dessa forma de apropriação era a forma de usar o tempo para jogar o futebol. Então, se a gente pensa no Futebol Association como a prática dos 90 minutos, as 14 regras, um perfil, né, urbano, meritocrático, padronizado, impessoal, ele foi traduzido de formas diferentes ali. O Anhanguera mostrava isso para mim. Então, por exemplo, você tinha um espaço alargado para viver o futebol, que começava no boteco, terminava no boteco, e essa vida de bar tinha uma série de práticas lúdicas que remetiam a centenas de anos vividas lá na Península Itálica, com jogos de azar, muito parecidos com o que a gente tem com jogos de palitinho, de truco hoje. Então eram jogos como Passapela, Morra, Sottopatrone. Então eles trouxeram essas práticas lúdicas, incorporaram ali as práticas também da igreja, dos festivais, e viviam o futebol em meio a uma série. O futebol era mais uma das práticas lúdicas vividas pela associação como um todo. A associação Anhanguera, elas se colocavam como uma associação, como eles diziam, uma sociedade, era uma sociedade que tinha como finalidade atender a comunidade do bairro e que fundamentalmente tinha uma série de famílias, então tinha que ter atividades para todas as faixas etárias, para as mulheres, enfim. Então essa era uma dimensão para mim dessa apropriação daquele grupo do futebol, por aquele grupo. Outra dimensão que é a base do capítulo é a questão de o que vale numa associação como a deles, que não queriam se profissionalizar, que tinha uma série de questões. Era o mérito, quer dizer, o desempenho futebolístico, ou uma base tradicional que tinha a ver com o vínculo com o clube. Então tem uma série de conflitos que eu acompanhei nessas atas que mostravam isso, um dilema na associação entre a gente põe para jogar no primeiro quadro, no mais importante, que ia se apresentar para a cidade e tal. A gente coloca um Savério, que é um tradicional sócio fiel ao clube, que cuida do clube, ou o Bartô, que era um sócio jogador, que jogava em vários clubes, não tinha o tal do amor à camisa, gostava, estava vinculado a Anhanguera, mas jogava num monte de clubes, e gostava, na verdade, de uma certa, os primeiros momentos ali, de uma certa, gozava de ser celebridade na várzea, que jogava bem e circulava por uma série de clubes e tinha fãs e tal. E quem que devia jogar? Isso era um dilema da associação, na figura dos presidentes da diretoria, ou seja, a Associação Atlética Anhanguera, nesse cotidiano de gestão do futebol, mostrava que essa ideia da meritocracia, isonomia, impessoalidade, urbanidade, que caracterizava toda a ideia do futebol, tinha uma série de mediações na apropriação que acontecia ali, na cidade, né? Naquela apropriação, e que não queria se misturar. Se você pega as atas e
estatuto e as discussões que aconteceram nos dois clubes nesse ano de 28 e 30, elas são muito semelhantes. Então a elite não queria, digamos assim, essa espécie de aproximação com todas as, digamos assim, não sei se era tão racional, né, quanto parece quando eu estou dizendo, mas toda essa aproximação com um modo, digamos, mais burguês de vida, assim como em Anguera. Eu tento mostrar isso nos capítulos. Uma outra questão que eu acho importante marcar era essa questão de essa questão do uso do espaço e do tempo, né, como o tempo livre. O que era super importante ali para eles? Eles tinham, eles viviam no futebol, tinham seu cotidiano de trabalho que também era vinculado, eles tinham seu cotidiano de trabalho que também era vinculado ao bairro, à vida de bairro. Porque o que acontecia na Barra Funda? Uma série de fábricas foram instaladas ali. Essa comunidade era uma comunidade basicamente de trabalhadores de ofício, se a gente ainda pode chamar assim, porque eles eram sapateiros, tapeceiros, alfaiates, capomastre, que eram aqueles que fizeram as primeiras edificações ali com alguns conhecimentos, né, de edificação, né, como os pedreiros. Eles tinham muito isso, e com o advento de um monte de fábricas ali na região, vários deles se tornaram operários. E o que me chamava a atenção em relação à defesa do clube, a defesa da associação e a defesa de um certo amadorismo, embora a gente saiba que essa ideia não tem a ver só com a não penetração do dinheiro, né, mas um pouco uma defesa, a mim me parece que a defesa do amadorismo tinha a ver com uma defesa do modo de vida e uma afirmação de localidade. O que me chamava a atenção era o fato de que o tempo livre, o tempo de estar junto com a comunidade, com o clube, era o tempo forte da vida dessas pessoas. Eles gastavam muito tempo juntos, passavam muito tempo juntos. Então, era o tempo da fábrica, isso a gente não consegue perceber até quanto tempo de trabalho eles tinham, etc., mas você tinha, nas atas, nós começamos a reunião às 20h30, às 21 horas, e a discussão foi acalorada até a meia-noite. Então, era uma vida que fazia muito sentido para aquelas pessoas. Se a gente pensa na questão do tempo de lazer, essa é uma discussão que eu também tentei fazer no livro, em relação à diferença entre tempo de lazer e tempo livre. O tempo de lazer é um entremeio, é um tempo entre o tempo de trabalho. O tempo forte é o tempo do trabalho no lazer. O lazer é o tempo do descanso para voltar ao trabalho. E o que me parece que as atas me mostraram é que o investimento deles, o tempo forte era o tempo livre, que era o tempo próprio. Quer dizer, o tempo onde eles faziam valer relações políticas, que eles gostavam muito ali, a diretoria, etc., muito de hierarquias, enfim, né, formalidades, etc. Mas o tempo com a família, porque isso também era um valor, e o tempo de jogo, né, é um tempo próprio, quer dizer, era um tempo que era, claro, de alguma maneira, não se tem como, mas se liberar, digamos, do tempo do trabalho, mas era o tempo mais valorizado, era o tempo forte. Pensa nessas noites, que eles passavam juntos, e o fim de semana, né? Então essa dimensão da organização da vida de bairro passava por ali também. Para ir fechando aqui, eu contei todas essas coisas para ir tentando amarrar com a força da expressão futebol de várzea, né? Mais do que o futebol amador. Veja, se essa expressão ainda é forte entre nós, lá em São Paulo, e bom, depois de tudo isso que eu conto que tem acontecido lá atualmente, porque a dimensão física, ela é uma questão
se a gente não tem claramente essa dimensão do valor, do espaço físico para esse usufruto, né, para esse usufruto da vida, do lazer, do prazer, do tempo livre para a vida, ao menos nessa expressão tá presente a força desse espaço que a gente pode até dizer, um espaço natural que era para esse usufruto e que foi perdido. E quando você afirma, que é o caso deles e é o caso de quem está aí hoje fazendo essa defesa da várzea, defender o futebol de várzea é defender uma modalidade de viver o futebol não hegemônico, digamos assim, mas uma forma de afirmar o usufruto do espaço da cidade. Isso eu acho que é talvez a coisa mais importante que possa ser explorada. Então, quer dizer, chamar de futebol de várzea um futebol que não tem mais a várzea como espaço livre significa dizer, nós não podemos ficar naquele espaço, o espaço da várzea, o rio perdeu, Tietê, digamos assim, perdeu a várzea, as pessoas perderam a várzea, mas a gente tirou dessa experiência uma forma de viver a cidade e uma forma de viver o futebol. Então, talvez essa seja uma coisa que dê para explorar mais. É o que eu tenho conversado com esses grupos que têm defendido a várzea. Quer dizer, se o futebol de várzea hoje está sendo jogado na periferia, que não é mais várzea de rio, embora não seja mais o mesmo espaço, tem uma experiência que é reatualizada cada vez que esse nome é evocado. Tem uma experiência, uma história importante que tem a ver com eles e tem a ver com a cidade. Tá? Era isso que eu queria contar um pouquinho. Obrigado. Então, eu fiquei imaginando, né, enfim, que comentaram. A minha ideia, na verdade, foi um pouco a partir, enfim, das leituras, contato com uma bibliografia, com algumas questões também que eu venho perseguindo, situar um pouco essa produção, enfim, da Diane, o que ela está propondo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí dos laboratórios, do Lente, do ESC, agradecer o convite também que veio do da Diana, e dizer um pouco da importância dessa produção dela, né? Porque, enfim, conheci o trabalho da Diana ainda antes da publicação do livro. Enfim, eu já venho estudando futebol há alguns anos e, enfim, por uma série de questões da minha trajetória, fui percebendo a importância dessa questão do futebol amador, de várzea, ele é chamado de formas diferentes conforme a localidade. E a produção dela foi uma produção especialmente estimulante, assim, no sentido de que uma das coisas que eu acho que é importante situar é um trabalho especialmente inovador do ponto de vista de uma historiografia do futebol. Né? A gente tem hoje uma produção, enfim, depois eu vou falar mais especificamente sobre isso, vasta, que passa em certo de se aproxima do tema, mas nada que tenha se proposto a mergulhar tão diretamente com relação ao tema. E aí a minha ideia, talvez, dentro dessas questões que eu estou perseguindo, eu pretendo falar um pouco dessa relação do trabalho dela com essa historiografia, que eu vou deixar um pouco no final, falar um pouco de uma produção sobre a cidade também, que eu acho que é uma questão da qual é impossível fugir quando a gente está falando de futebol de várzea, esse debate com a cidade. Se ele já está presente no debate sobre futebol, quando a gente fala de várzea, o caráter localista ainda fica mais forte. E a questão do associativismo, especificamente no caso do Anhanguera, desse associativismo vinculado a essas comunidades imigrantes. O trabalho faz uma opção muito clara, né? E essa opção está dada já desde o início, quando você chama a atenção que você está fazendo a opção pelo micro. É uma opção do trabalho, né? Trabalhar com o micro.
e já no início você chama a atenção para uma série de generalizações que marcam essa produção sobre o futebol, e a opção que a Diana aponta pelo micro é um pouco justamente no sentido de tentar buscar a partir daí a desconstrução, enfim, uma relativização com relação a uma série de generalizações que já são muito redundantes e sempre reafirmadas na produção sobre futebol. Eu acho também que é interessante dizer que aí tem uma filiação ao que a gente poderia chamar, acho que de uma história cultural, né, no sentido que você está buscando ali o sentido daquilo o tempo inteiro, a questão uma atenção muito grande à questão da linguagem, das apropriações, como você deixou muito claro no seu comentário. E aí, eu acho que o trabalho ele suscita algumas questões, e ele dialoga com a produção nesses três campos que eu estou falando, da história urbana, da história dos movimentos sociais, especialmente, né, por essa chave do associativismo na história do futebol. Eu queria destacar um pouco essas possibilidades de diálogo que estão colocadas a partir dessas questões. Trabalhos como o seu, à medida que eles dialogam com a história urbana, eu tenho um incômodo muito grande assim, com essa história que propriamente se chama, mais diretamente de história urbana, que é com um fascínio pelo olhar do planejador e do legislador. Né? Essa história urbana ela sempre está muito vinculada à ideia da cidade pensada e da cidade planejada. Eu venho de Belo Horizonte, uma cidade que tem esse traço, e isso é especialmente angustiante quando a gente faz a leitura. Então, sempre quando a gente tem trabalhos que se propõem pensar a história a partir desse olhar cultural e social, eu acho que a gente consegue relativizar bastante esse sentido da cidade, enquanto é uma cidade que muito exclusivamente se transforma e se modifica, muito exclusivamente pelo pensamento, pela ação do legislador ou do planejador. E aí, ao longo do texto, quando você está comentando essas relações do poder público com a várzea, eu acho que tem algo especialmente interessante, que é especialmente marcante da continuidade dessa prática do futebol amador, mesmo depois de quando ele abandona a várzea dos rios, que é essa percepção desses espaços como vazios urbanos. A ideia de que esses não são espaços que possuem ali um uso já definido, né? O legislador, e isso até na própria cartografia do urbano isso fica muito claro, né? As cartografias oficiais, elas dificilmente são capazes de reconhecer a existência do espaço do campo como um elemento do espaço físico da cidade. E nessa medida, a partir do momento que essa historiografia do urbano recorre a esse tipo de documentação, ela reproduz essa visão desses espaços como espaços sem uso, como espaços vazios. Então, acho que a proposta do olhar pelo micro traz essa possibilidade para esse tipo de historiografia de ressignificar aquilo que o planejador, o legislador, o poder executivo muitas vezes chama de um vazio. E aí você também tem uma outra discussão ainda sobre o espaço, que é a discussão sobre o espaço do bairro e o sentido dessa divisão do espaço do bairro. E uma série de, enfim, como toda divisão, ela carrega em si uma arbitrariedade. E nesse momento, quando você mergulha no cotidiano da Barra Funda, você é capaz de mostrar que existem outras territorialidades dentro daquele espaço que, em um primeiro momento, pode parecer um espaço único, já que nomeado completamente como Barra Funda. Eu acho que também é outra tensão importante que se levanta no que se refere a esses debates da história do urbano. A necessidade sempre de apontar essa carga de arbitrariedade que essas divisões, que nada tem de natural, carregam. Com relação ao associativismo, né, acho que especialmente o imigrante, acho que você chama a atenção para algo que já tem sido marcante dessa produção,
que essa percepção, especialmente quando se fala, né, e você até tem o cuidado de não chamá-los de italianos, né, chamá-los de peninsulares no seu texto, especialmente essa migração italiana, como que na verdade a gente está falando de uma integração que acontece talvez muito mais aqui, já no território do Brasil, ainda que em diálogo com o que está se passando na Itália, do que necessariamente uma comunidade que já chega aqui com essa identidade construída, né? Então, nesse sentido, é interessante, especialmente para esse grupo, pensar a questão do associativismo, né? Porque talvez não como outros, como ingleses, enfim, alemães, outros grupos que... alemães nem tanto, mas outros grupos que já estavam com essa identidade mais forjada, com que essa experiência associativista que se dá no Brasil também ela é importante para a conformação da identidade desse grupo. E aí, você fala assim, né, que os clubes eles tinham esse associativismo, ele partia de uma série de práticas, né, ele não era um associativismo que estava pontuado no futebol só, mas eu queria que você comentasse algo que talvez, pelo menos para mim, ficou um pouco forte na hora do anexo do texto, quando aparece a lista dos associados. Num primeiro momento, a associação ao Anhanguera foi uma associação diversa, me parece. Assim, eram pessoas, em um momento muito específico aparecem as mulheres se associando individualmente, basicamente 2 entradas que tem lá de associação feminina, mas, sei lá, dos anos, se não me engano, ali dos anos 30 para frente, são basicamente homens jovens que estão se associando ao Anhanguera. E aí, nesse sentido, talvez pela questão das memórias, queria que você falasse um pouco se o futebol em algum momento não se tornou central e hegemônico na organização da associação. Pelo menos essa lista assim, né, se talvez no primeiro momento ela tenha sido a motivação, a motivação tenha sido várias práticas, aí me parece que há uma questão mais forte do futebol a partir de um determinado momento e ele ganha uma centralidade no dia a dia. Eu acho que outra coisa interessante é pensar essa questão do associativismo de bairro, né, que eu acho que ainda foi algo que os primeiros estudos todos, talvez pela questão do trabalho, estavam muito focados no associativismo de classe. Eu acho que como você mostra, por mais que tenha um recorte de classe ali, a questão da vizinhança e do bairro são fundamentais nesse processo. Então, acho que é um trabalho também que contribui muito nesse sentido de mostrar essa outra chave do associativismo e que me parece que é uma chave que é especialmente importante para pensar a trajetória das experiências associativas durante um bom tempo, enfim. Isso aparece também muito forte. Enfim, eu estou comentando algumas coisas, não estou te perguntando, na verdade, né, até para a gente pensar, mas depois você comenta aí o que você achar. A discussão, eu acho especialmente importante, que você já pontuou aí, do tempo livre e do tempo próprio. Eu lembro muito lá do trabalho do Magnani, quando ele fez lá o Festa no Pedaço, e ele destaca também muito isso, né? Que quando ele está justificando por que eu estou fazendo um estudo sobre lazer na periferia. E é o que ele fala. O momento do lazer é o momento em que essas pessoas elas conseguem ali expressar o que elas pensam, os sentimentos que elas têm, enfim. A gente sabe que eles não são momentos livres de constrangimento, mas talvez sejam os momentos em que elas têm essa maior capacidade. E eu acho que tentar rever essa dicotomia mesmo do tempo do lazer como tempo simplesmente como tempo do não trabalho, eu acho que é algo uma contribuição especialmente importante de trabalhos como o seu, enfim, trabalhos que seguem essa linha. Eu acho que essa qualificação da discussão maior sobre esse tempo e sobre as possibilidades que ele encerra são questões especialmente importantes. E aí, eu queria, né, enfim, que talvez nos aproxime mais e a discussão que a gente tenha muitas contribuições a fazer, a discussão mais especificamente da historiografia do futebol. Eu acho que você é particularmente muito feliz, né, no momento em que você destaca essa certa
homogeneidade que se vê assim, no processo da introdução do futebol pelas leituras mais clássicas. Eu acho que especialmente os estudos sobre várzea, eles são especialmente importantes para apontar e romper um pouco com essa visão muito homogênea do processo. Eu acho que por mais que a nossa produção tenha avançado, a gente ainda utiliza fórmulas que foram consagradas pelos clássicos, assim, né? Por mais que a produção amplie. O seu trabalho, como eu apontei, eu vejo ele como talvez o primeiro trabalho que mergulha do ponto de vista da história, né? A gente tem uma produção que já vem se consolidando na área da antropologia, especialmente, sobre futebol de várzea, uma produção que é especialmente importante, até para a gente ter esse contraponto, como você falou, essa experiência agora do campo de Marte, eu acho que traz muitas questões. Então, assim, a gente tem trabalhos como da Fátima Nunes, que passaram pelo futebol de fato, que em certa medida comentaram o futebol de várzea, o trabalho do Plínio, que são todos trabalhos seminais, né, nessa área de pensar o futebol do ponto de vista da história. Mas que são trabalhos que não necessariamente pensaram clubes de várzea nessa perspectiva dos clubes menores, que não buscaram a participação oficial, né? O Plínio fala do Corinthians, que tem esse pé na várzea na sua origem. E, por exemplo, um estudo como o seu, ainda que micro, ele aponta tantos furos nessa narrativa homogeneizadora, que eu acho que eles apontam, pelo menos se não resolvem a questão, eles pelo menos apontam a necessidade de aprofundamento de uma série de debates aí para rever essas questões. E aí se aponta especialmente dois processos que são tratados de uma forma muito complicada por essa visão mais homogênea do processo, que seriam popularização e profissionalização, né? Você já chama atenção para isso logo no início. E chama atenção justamente para o que você falou, como que outros processos estavam acontecendo simultaneamente a esses e não necessariamente eram tributários das formas que depois se tornaram hegemônicas na narrativa histórica. Assim. Eu me recordo até de uma fonte que aparece, por exemplo, lá em Belo Horizonte, em 1902 ou 4, acho que 1904, quando o futebol estava sendo introduzido em Belo Horizonte, nos jornais de Belo Horizonte já circulavam matérias falando, por exemplo, da Várzea do Carmo e como que a Várzea do Carmo era ocupada pelos meninos, pelos garotos, e que nada tinha a ver com aqueles clubes tradicionais. Assim. Então é interessante pensar como que esse foi uma operação de apagamento da memória, assim, né? Porque mesmo naquele momento inicial já era claro que outras formas do futebol já estavam tomando corpo, assim, em lugares, por exemplo, como São Paulo, a ponto disso circular na imprensa de Belo Horizonte. E aí, nesse sentido, eu depois vou querer falar um pouco sobre a profissionalização, para fechar aqui, mas só queria apontar a centralidade de dois elementos que são especialmente importantes e recorrentes nas narrativas sobre futebol de várzea. Um é o campo, como você falou, né? Assim, ele é estruturante ele é estruturante dessa prática, a existência do campo e aí daí toda a discussão sobre o direito à cidade. E isso é interessante pensar que talvez na nossa experiência dos grandes clubes, dos clubes que se profissionalizaram, o campo não tem essa mesma centralidade. E aí eu fico lembrando dos textos lá, não sei se você conhece aqueles textos do Friedenberg sobre o futebol da Argentina e a centralidade das canchas lá, dos campos. É interessante pensar que a gente se aproxima um pouco mais, o futebol de várzea se aproxima um pouco mais daquela prática em que o campo é central, a existência do clube depende do campo, coisa que talvez o nosso futebol, por uma série de outros arranjos, não necessariamente os clubes que se tornaram profissionais, os grandes clubes passam por isso, e talvez falta esse referencial dessa discussão. E outra, que você aponta, mas que eu queria escutar mais, ver se isso aparece mais na memória, é a centralidade dos festivais, da organização, que enfim, é algo que eu fiquei curioso lendo seu texto. Eu queria ouvir mais sobre os festivais e o que você conseguiu perceber sobre esses festivais.
como a gente acha que já teve até a oportunidade de falar, eu vejo que os festivais eles estão articulados não só com essas práticas da cultura, uma cultura católica, como você apontou, da questão dos anarquistas. Eu vejo uma articulação dos festivais também com as práticas esportivas. A gente tinha organização de festivais já de outras práticas esportivas desde o século XIX, com a ideia da programação e tudo mais. Tem estudos lá, por exemplo, de Curitiba, do Jonathan Souza. Não li, mas eu sei. O Jonathan ele tem uns estudos que mostram que inclusive os grandes clubes faziam festivais, enfim. E aí eu queria escutar um pouco qual era a estrutura desse festival, como que eles te contam assim, que esses festivais se estruturavam. E se em alguma medida, se fala lá, por exemplo, da importância da estreia dos uniformes. Isso se articulava com os festivais? A estreia dos uniformes, você consegue... Porque pelo menos isso, no caso de Belo Horizonte, é muito marcante a estreia de uniforme em dia de festival. Porque era algo também forte. E aí, eu queria voltar na história do profissionalismo. É aquela coisa, né? Eu já tinha lido seu texto, a dissertação, e aí fui ler o livro. E é aquela coisa, já é outro texto, seu texto se torna outro, assim, né? Quando ele está no livro, especialmente porque você tem um prefácio e uma apresentação, que eu acho que ressignificam em muito o texto. E aí, os prefácios, né, do Toledo e a apresentação do Zé Renato, elas particularmente me incomodaram quando elas apontam a ideia que seu trabalho seria um contraponto. E aí eu queria pensar um pouco o que significa ser um contraponto. Assim. E, sabe, até que ponto esses trabalhos eles são necessariamente contrapontos? Contrapontos ao quê? Porque se eles são contrapontos, tem um ponto. E esse ponto é o central, assim, nessa história. E o termo aparece nos dois prefácios, assim. E aí, você falou da discussão sobre a ética amadora, por exemplo, a partir do paulistano, né? Como o paulistano aparece no seu estudo, né? Você em um determinado momento está pensando que tem uma questão da ética amadora no Anhanguera e você resolveu trazer o paulistano para ser o contraponto, talvez, a essa discussão. E aí, eu fico pensando, você falou um pouco sobre isso, mas será que a partir do momento que você traz a discussão do paulistano sobre o amadorismo, pensar o futebol de várzea não significa pensar numa elasticidade maior do conceito de amadorismo? Tal qual, quando a gente pensa amadorismo único exclusivamente pelo viés dos clubes que se profissionalizaram ou que rejeitaram a profissionalização e abandonaram o futebol oficial? Será que o amadorismo tinha uma outra lógica para os times que nunca pensaram em ser oficiais, se mantiveram amadores? E, enfim, qual o sentido do amadorismo naquele conjunto, daqueles clubes que não participaram daquele embate? E aí eu queria talvez discutir um pouco sobre isso. E aí você fala sobre a circulação de jogadores, você fala sobre o caso, né, do Bartô. E aí outra coisa também que é muito recorrente, e isso me remeteu a um trabalho do Misk, não sei se já ouviu falar, do Mauro Misk, que fez um trabalho de antropologia, e inclusive lá em Porto Alegre, e ele discute a ideia de várzea em Porto Alegre, que é um futebol que em momento nenhum foi praticado na várzea dos rios, mas que carrega o nome da várzea, assim como em Belo Horizonte nós carregamos o nome de várzea, sendo que essa prática passou por poucas várzeas. Assim. E ele justamente vai apontar para a ideia que várzea, na verdade, é uma forma de organização. E é a várzea, assim, não tem a ver com estar não é na várzea, é a várzea. E nesse trabalho dele ele fala muito sobre formas de regimentação de atletas contemporâneas no futebol amador. Como que são várias as formas de se mobilizar um atleta. E aí, quando a gente está falando dessa historiografia da profissionalização, eu acho que a gente repete muito determinados lugares comuns, como por exemplo o bicho, como a única forma de regimentação de atletas. E me parece que talvez assim, estudos como o seu, estudos como os de futebol de fábrica, mostram que há outras formas de arregimentar atletas que não necessariamente é aquele formato do bicho que, enfim, é uma construção que vem lá desde do Mário Filho, assim. E aí eu queria também pensar essas possibilidades, como por exemplo você que está trabalhando com um clube, que está vivendo um momento de profissionalismo,
como que essas outras coisas vão sendo ressignificadas ali, de que forma, assim como essa introdução, você aponta também, pensar o profissionalismo também a partir desses outros casos não mostra a simultaneidade de outras formas, de outras maneiras de organização que estavam acontecendo. Era isso. Obrigado, Léo, pela audição.